entendemos que seria um avanço muito significativo, muito interessante, não só para a cidade, mas para toda a região. E o grupo Croton, ele é muito agressivo, né? A gente pode ver aí pelas condições comerciais que eles colocam, e é agressivo em todos os sentidos, né? Vamos colocar assim, da mesma forma que eles conseguem uma mão de obra, né? Que ela vamos assim, eles buscam uma mão de obra qualificada, mas não remuneram por uma mão de obra qualificada. Mas, de toda forma, o grupo, né, e aí vou falar aqui José Márcio e Márcio, eles têm trabalhado muito para que tudo possa se encaixar e tudo possa se resolver. E estamos aí comemorando um ano, né, de que nós começamos oficialmente, né, o curso de Direito. Ele começa em 2018, mas nós abrimos o primeiro vestibular em julho do ano passado. Então, para nós é uma alegria muito grande, né, fazer essa carreira de sucessos hoje, como uma forma de comemorarmos, né, esse um ano que nós estamos aí nessa luta e também por prestigiar, né, você representando aí os nossos veteranos. Tenho certeza que muitos têm as suas histórias, as suas vivências e todos, né, eu digo que eu muito mais aprendo com vocês do que propriamente ensino. Troco experiências relacionadas ao direito, daquilo que eu já vivi, daquilo que eu já tive a oportunidade de viver em processos, e vocês também me trazem as suas vivências, as suas experiências, fazendo com que essa nossa dinâmica e essa nossa convivência seja muito saudável e seja assim algo. E aí depois você vai ter, você já falou isso em outras oportunidades, em palestras também, como isso tem agregado significativamente, né, na sua vida, e como isso tem trazido, não só para você, mas os relatos de outros alunos também que eu recebo, que tem agregado bastante. Acredito que esse seja o nosso principal objetivo. O slogan, ele não é à toa, né? Um novo curso, um novo conceito, é justamente para sair dessa, digamos assim, máquina que é o ensino superior, de ver apenas números. Qual que é o seu RA? Qual que é a sua matrícula? Isso para mim, na verdade, eu nem sei. Eu sei os nomes dos meus alunos e às vezes fica até bravo comigo mas espera aí, tá faltando algum nome aqui que eu ainda não vi na minha lista. Claro, né? Como humanos que somos, não consigo guardar o nome de todos, mas procuro dar atenção a todos vocês à medida que a gente pode, né? Eu sei que todos vocês têm um dia corrido, é um curso noturno, então é uma orientação, né, minha enquanto coordenador para os nossos professores, para também terem essa percepção, né? Não adianta nada eu querer que vocês, nos primeiros semestres, sejam juízes, desembargadores. Eu quero sim que vocês vislumbrem isso como uma possibilidade, que vocês se dediquem como para ser. Mas eu não preciso ser tão rigoroso, né? Nem eu, nem os outros professores, porque o próprio processo de ensino da Croton faz com que vocês possam galgar novos degraus nessa escalada, né, rumo ao bacharelado de Direito, e com certeza vocês também já vão pegando aí um pouco dessa cascadura, né, que é ser um profissional do direito, um operador do direito. Mas enfim, hoje, pessoal, agora iniciando então formalmente, falei um pouco aqui, né, para a gente ter um quórum maior, já temos aqui um quórum bem interessante. Gostaria de dar boa noite ao Anderson, agradecê-lo pela disponibilidade, pela oportunidade. Sei que a sua agenda é cheia, meu amigo, isso é ótimo, né? Acho que nós não podemos reclamar de termos agenda cheia, teríamos que reclamar se tivéssemos uma agenda vazia, né, procurando clientes, mas graças a Deus estamos aí nessa correria do dia a dia, né, matando não um leão, mas uma manada inteira, né? Temos que matar aí às vezes até uma alcateia de lobos por dia para que a gente possa sobreviver. Agradeço a participação de todos os alunos, sejam eles calouros, veteranos, segunda turma. Agora fica até complicado, né? Estamos indo já para a terceira turma, então já não dá mais para eu falar só calouros e veteranos, porque segundo e terceiro, primeiro e segundo, né? Eles já passam a ser também veteranos. Mas agradeço também aos outros convidados externos que estão aqui conosco.
É muito importante a participação de todos vocês. Como disse no início da minha fala, além de termos essa oportunidade hoje de ouvirmos um pouco sobre a trajetória do Anderson e também falar sobre essa questão do empreendedorismo na consultoria jurídica, vocês, nossos alunos do direito, aqueles que são candidatos, também terão a oportunidade de vislumbrar aí um pouco mais sobre essa promoção relâmpago aí de ingresso daqueles que já são portadores de diploma ou que queiram vir transferido de outra instituição para a nossa. Então, é muito importante, é muito gratificante tê-los aqui conosco. O Anderson, ele é muito humilde e singelo, nas suas colocações. Ele me colocou aqui um currículo de apenas 2 linhas, mas tenho certeza que a sua história é muito maior do que essas palavras. Ele é administrador, consultor de negócios há 24 anos, então aí já dá para a gente ter uma ideia da bagagem que ele tem, palestrante, escritor e gestor da MBI Consultoria, um grande parceiro, que o meu escritório tem a honra de ter aí também. Agradeço muito a sua disponibilidade e a oportunidade que está nos dando, como disse anteriormente, e a palavra é sua, meu amigo, fique à vontade. A questão de tempo que me perguntou é muito tranquilo, vamos tocando, à medida que a gente for sentindo aqui do nosso público, nós vamos mantendo aí a nossa conexão. Perfeito? Maravilha, maravilha. Bom, professor Regis, primeiramente, ótima noite para você, ótima noite para os nossos colegas, Quer dizer que eu estou muito honrado em hoje, na verdade, eu estou representando o nosso time aí, Todos os alunos, independente de calouros ou veteranos, realmente estou aqui hoje numa data muito especial, Nós estamos comemorando, como o senhor bem colocou aí, 1 ano do curso de Direito, da Unopar. E realmente 1 ano de um curso de Direito que faz uma diferença muito grande, acredito que na vida de todo mundo. Eu falo por mim, mas extensivo aos colegas. Acredito que o curso de Direito que nós estamos tendo a honra, a oportunidade de participar, é um curso de Direito realmente diferenciado. E realmente tem tudo a ver com o tema de hoje, Porque eu vejo que a Croton, a Unopar, e toda a coordenação, a direção do nosso curso aqui em Itajubá, tem sido extremamente empreendedores, O conceito do empreendedorismo, que eu acho que é muito bacana a gente, inclusive, reforçar aqui, Que é inovar, empreender, desafiar, propor-se, Fazer a diferença. Eu acho que isso fica muito claro a cada aula que assistimos de todos os professores, E a cada aula que temos a oportunidade de participar com todos os colegas. A gente percebe que hoje, certamente, qualquer um dos nossos colegas poderia estar aqui. Nós temos colegas aí que realmente têm uma vivência, uma história de vida extremamente engrandecedora, e acredito até, viu, professor Regis, que seria muito válido trazermos outros colegas, pelo menos, sei lá, uma vez por mês, uma vez a cada bimestre, porque é muito bacana o que a gente tem, o misto, a mescla que a gente tem hoje em sala de aula, com o perfil e o segmento de cada colega, de cada atuação. Para não ser injusto, eu não vou citar nomes aqui, mas a gente percebe o que a gente tem dentro da sala de aula. A gente tem verdadeiros, eu sempre falo isso, A gente tem uma seleção em sala de aula, e certamente também nas outras salas de aula. A gente tem uma seleção de professores, uma seleção de conteúdo e uma seleção de alunos, de colegas. Então, eu fico muito contente hoje aqui, extremamente honrado de estar participando dessa noite, na minha opinião, até comemorativa mesmo, Para a gente falar desse tema, que eu acho que é um tema que, de fato, faz parte da minha vida, que é o empreendedorismo. Outro dia eu ouvi uma matéria no Instagram que eu achei muito bacana, E a matéria dizia o seguinte, a matéria dizia assim: aqui não se construiu nada com heranças, não herdei nada, não ganhei nada, conquistei, lutei, ralei para chegar onde eu cheguei. E, basicamente, eu acredito que essa seja a história da grande maioria das pessoas, E não é uma história diferente da minha, Sou nascido e criado na roça, família muito simples, e gosto muito da roça, tenho origem simples. As pessoas às vezes me perguntam, qual que é o seu prato predileto de comida, Eu sempre falo, é o frango caipira com angu, Porque é o que a gente gosta, é a simplicidade, é o jeito de viver, mas sem perder uma perspectiva de grandeza intelectual, estratégica e profissional,
para que a gente atinja os nossos objetivos, os nossos resultados, né? Para que a gente possa dar uma qualidade de vida para os nossos filhos. Eu tenho 2 filhos, né? Gabriel e Tiago, e muito feliz por tê-los. Eu acho que é o maior presente que um pai, né, ou um homem, uma mãe podem ter, né? A qualidade de ser chamado de pai ou de mãe. E, na verdade, a nossa luta é basicamente por eles, né? A gente luta muito por eles e procura fazer sempre o melhor possível, sempre empreendendo, professor Regis. Eu acho que essa é a regra do jogo. Perfeito, Anderson. Eu acredito que nós vamos fazer uma forma de bate-bola hoje, fica interessante você ter me Sim, provocado aqui de novo, sim, porque justamente todos nós temos, como eu disse aqui, uma estrada até aqui, né? Temos aí as nossas experiências, as nossas vivências que fazem com que tenhamos, né, esse algo em comum, que é ter o direito, e faz também com que a gente passe a vislumbrar nessas pessoas o que eu posso ser, o que eu quero ser, né? sim. Então, por isso que eu entendo que essa parte da consultoria jurídica que nós vamos falar um pouco hoje aí, ela é extremamente importante para aquele que pretende, né, cursar o bacharelado em direito. Um dos grandes nichos de mercado que vocês irão encontrar é justamente essa questão da assessoria jurídica. Uma coisa que eu sempre discuto com os meus sócios, ô Anderson, e que nós ainda não conseguimos equacionar, mas que talvez seja algo para o futuro muito interessante, já fica aí uma ideia, né, lançando para todos vocês, seria nós conseguirmos uma consultoria jurídica para a pessoa física. O Legal. volume é muito grande, né? Nós vamos É, falar aí que tem muita coisa para fazer, o volume é muito grande, mas de toda forma, é, ao invés de nós falarmos em pagamento por consultas realizadas, uma consultoria, ainda que seja sim, para a pessoa física, né? Porque sim. nós estamos habituados, eu falo no meu universo e no seu também, a prestarmos assessoria jurídica para pessoas jurídicas, para Sim, empresas, né? sim, Mas talvez pensando de uma forma macro, né, poderíamos ter aí essa assessoria também não só para PJ, mas também para pessoas físicas. Mas, meu amigo, me conta aí um pouco mais sobre essa trajetória desses 24 anos, como é que tem sido o empreendedorismo durante esse período aí. Tenho certeza que você deve ter bons causos, né? Somos mineiros, uhum, e o que eu acho que é mais interessante, Anderson, quando a gente fala sobre carreira de sucesso, é o seguinte: nós não estamos aqui apenas para falar de louros, nós não estamos aqui somente para falar de vitórias, mas nós estamos principalmente para falar das nossas derrotas, aonde nós sim, erramos. Porque sim, onde nós erramos é onde nós podemos e demonstrar que nós erramos para que nós possamos dar a volta por cima. Demos a é, volta por cima e estamos aqui é, hoje para poder falar sobre isso. Pode exatamente. falar, meu amigo. E tem até uma frase interessante que diz que o fracasso não é o oposto do sucesso, né? Na verdade, o fracasso ele é parte do sucesso, né? Na verdade, para você atingir o sucesso, certamente você fracassou muito em algum momento da vida. E se a gente for olhar a história, né? Outro dia eu fiz uma live e até trouxe alguns exemplos de algumas grandes marcas, né? Que passaram por situações extremamente desafiadoras ao longo da sua história e que chegaram num patamar extremamente diferenciado, né? E até citava a época, nessa live, professor Regis e demais colegas que estão assistindo a gente, o exemplo da Hering, né? A marca Hering, que é uma marca tradicional, acho que todo mundo tem uma camiseta Hering em casa, um belo dia ganhou uma camiseta Hering, e a história da Hering é uma história realmente de superação, é uma história do fracasso que trouxe um aprendizado e que abriu um novo leque, né? Um novo momento de aprendizado. E eu acredito que para nós, professor Regis, eu falo agora na qualidade de consultor, né? Eu tenho uma empresa aí que já está há mais de 24 anos no mercado, comecei muito jovem, né? E comecei de forma realmente muito determinada para o que eu queria na minha vida, para o que eu queria no meu foco enquanto profissional. Hoje, depois de 24 anos, eu percebo que a gente mais acertou que errou, mas erramos, né? Erramos sim, e tem momentos que você precisa, às vezes, baixar a bola, respirar e falar: olha, acredito que eu não estou
no caminho certo, e acredito que até hoje a gente erra, muitas vezes a gente erra na forma de agir, na forma de se relacionar com o cliente, e eu vou falar um pouco sobre isso também, né? Acredito que isso é interessante aí para os nossos colegas, mas comecei muito novo, comecei, na verdade, visitando uma rede de supermercados e oferecendo consultoria. E quando eu cheguei nessa rede de supermercados para oferecer consultoria, foi muito interessante que a primeira coisa que eu ouvi foi: mas o que você entende de supermercado? Né? E eu falei: não, mas eu entendo de gestão, sou administrador, entendo de gestão, quero trazer aqui um pacote de gestão. E aí eu ouvi a seguinte proposta, a seguinte resposta, né? Mas de supermercado, exatamente, o que você entende? E realmente aquilo me bateu forte. E ele falou para mim o seguinte, esse gerente, né, chamava Antônio, à época, ele virou para mim e falou: Anderson, a hora ou o dia em que você entendeu alguma coisa de supermercado, você volta aqui. Virou as costas, saiu. Aquilo foi muito pesado para mim, né? Porque foi uma recepção muito ruim, uma forma de acolher alguém que queria vender, de repente, uma solução ou alguma estratégia. Eu achei até bruta, mal educada, e posteriormente, conversando com algumas pessoas próximas, essas pessoas me fizeram pensar ainda mais. Falou: Anderson, mas, de fato, o que você entende de supermercado? O que você quer oferecer lá? Eu falei: olha, mas eu quero... Não, mas se você não entender alguma coisa um pouco mais específica para você realmente ofertar um trabalho, dificilmente você vai ter porta aberta. E aquilo para mim foi um desafio. E por que eu estou colocando isso, professor Reis? Porque, na verdade, eu acho que o desafio é que nos move, né? Eu acho que nós somos desafiados todos os dias. O desafio de acordar pela manhã, trabalhar 8, 10, 12, 15 horas por dia, alguns colegas, alguns talvez um pouco mais. E na época, eu tomei uma decisão. Eu voltei naquela rede de supermercados, né, e falei: olha, voltei aqui, eu queria conversar com o senhor novamente. Ele foi até muito grosseiro na segunda vez. Ele falou: mas você já aprendeu alguma coisa de supermercado? Eu falei: não, eu estou aqui para aprender. E hoje eu estou aqui para fazer uma proposta diferente. Eu não quero fazer uma proposta de consultoria. Hoje eu estou aqui para propor uma parceria onde eu trabalhe para vocês gratuitamente. E eu trabalhei, professor Regis, durante 6 meses gratuitamente. No açougue, na reposição, no depósito, recebendo mercadoria, empacotando, no caixa. Só que eu tive uma ideia bacana. Enquanto eu trabalhava, eu anotava tudo que eu via de errado, no atendimento, na organização, na armazenagem, e montei um relatório muito bacana, e a partir daquele relatório eu entreguei aquilo para o gerente, aquilo foi parar no supervisor, que foi parar na diretoria daquela rede de supermercado, chamada Mercadorama, e foi incrível que 1 ano depois eu fechei com as 5 lojas da rede a minha primeira consultoria. E moleque, né? Fechei minha primeira consultoria, e de lá para cá a coisa foi vindo, né? E aí a gente vai se reinventando, renovando, melhorando muito a nossa postura. Nunca parei de fazer cursos paralelos. Eu escuto muito as pessoas falarem assim: ah, você precisa ter um bom currículo. Eu concordo, tem que ter um bom currículo. Mas eu acredito que muito mais valioso que um bom currículo é um bom comportamento, uma boa postura. Quantas e quantas vezes, aqui na nossa empresa, inclusive, a gente entrevista pessoas que têm um currículo extraordinário. Só de você ler o currículo, você já dá uma brilhada no olho, né? Fala: pô, esse cara é extraordinário. Mas na hora de gerar conexão, na hora de demonstrar a inteligência emocional, que eu acho que é superior a toda e qualquer característica, e nos empreendedores que eu conheço, essa é a grande característica, esse é o pulo do gato, a inteligência emocional, a capacidade da pessoa se equilibrar, a capacidade da pessoa superar-se e superar os desafios diários, os espinhos que existem, a capacidade de entender que ele não sabe tudo, que precisa ter humildade, né? E até por falar em humildade, eu aprendi sobre humildade de uma forma muito interessante, que eu quero compartilhar com meus colegas, porque eu também fui seminarista, professor Regis. Nem todo mundo sabe disso, né? Mas eu fui seminarista durante uma época da minha vida. E no seminário Salesianos de Dom Bosco, lá em Lavrinhas, regime internato, um belo dia eu briguei no campo de futebol com um colega. Esse colega, muito mais forte que eu, me bateu, me ofendeu, me humilhou, me chamou de caipira, de da roça, de um monte de coisa. E aí eu fui reclamar para o padre, né? E chamei o padre Plínio, que era o padre diretor na época. Eu falei: padre, o apelido do cara que tinha à época me ofendido, me agredido, era Mano, né? E aí eu falei: padre,
o mano me ofendeu, me brigou, me bateu, me chamou de caipira, me chamou de da roça, isso, aquilo. E aí o padre virou para ele e falou, mas você não é caipira mesmo? Você não mora na roça mesmo? O que é o problema? O que está acontecendo? Não, mas o jeito que ele falou foi muito ofensivo e eu queria que o senhor resolvesse. Ele falou, tá bom, nós vamos resolver. Nós vamos resolver da seguinte forma. Hoje, na hora da missa, porque no seminário, não sei se todo mundo sabe, mas tem missa todos os dias. Inclusive, eu já bati todas as minhas cotas de missa, né? Tô brincando, eu vou com frequência. Mas, resumidamente, ele falou assim, hoje, na hora da missa, você vai pedir desculpa para ele. Eu falei, peraí, o senhor não entendeu. É ele que me bateu, é ele que me agrediu, é ele que me ofendeu. Eu falei, não, mas você vai pedir desculpa para ele. Eu falei, não é possível. E, na verdade, no seminário, o padre diretor é a lei, né? É o STF, é o máximo, né? E aí eu fiquei inconformado com aquilo, falei, não é possível, eu que vou ter que pedir desculpa, isso não tem sentido, isso não tem nexo, eu era moleque à época, né? E mais não tinha outro jeito, você tinha que seguir a normativa do padre, você estava lá por conta do padre, então você tinha que fazer. E quanto mais eu rezava para não chegar a hora da missa, chegou a hora da missa. Quanto mais eu rezava para não chegar a hora da paz de Cristo, chegou a hora da paz de Cristo. E aí o padre olhou para mim nesse momento e falou, e agora, saudai-vos uns aos outros com a paz de Cristo, já olhando para mim. E aí lá vai eu, né? Encolhido, magrelinho, hoje eu estou muito gordo, né? Mas na época, magrelinho, mirrado, bati nas costas do mano, né? Até então. Ele olhou para trás, assustado. Eu estendi a mão para ele e falei, tô aqui para te pedir desculpa. Ele falou, o quê? Eu falei, não, eu tô aqui para te pedir desculpa. Foi incrível, viu, professor? Naquela hora, aquele rapaz começou a chorar, ajoelhou, pediu perdão para mim, falou, você tá ficando louco, eu que tô errado, eu que te agredi, etc. E os colegas começaram a bater palma e tal. E aí o padre veio e ele falou uma coisa interessante. Ele falou, Anderson, veja bem, se eu criasse ou confirmasse uma animosidade, como é que vocês iam conviver aqui dentro? Vocês moram aqui. E olha que bacana a gente aprender o exercício da humildade e entender que talvez alguma reação sua provocou também alguma reação nele, mas o mais interessante, a sua reação agora provocou uma reação extremamente positiva. E foi a primeira vez que eu tive, na prática, o entendimento do que é humildade. E a partir dali, eu procurei trabalhar na minha vida, na minha carreira, sempre com esse conceito. E procuro observar, inclusive, professor Reis, muitos profissionais que hoje não têm sucesso, é justamente esse é um quesito. Porque a pessoa ela vai, ora, vender um serviço, ora, apresentar uma proposta com muita arrogância, se achando dono da razão, se achando dono da verdade, se achando perfeito, né? Julgando outros como imperfeitos. Eu costumo dizer que no meio do empreendedorismo, e aí eu vou falar agora do mercado empresarial como um todo, eu vejo que ter a humildade, saber ouvir, saber entender a demanda do seu cliente, compartilhar daquele momento com ele, perceber o que ele de fato realmente precisa, sentir as dores dele, tem sido determinante para a gente atingir os resultados que a gente tem hoje. E, ao mesmo tempo, procurar estudar o tempo inteiro, procurar conhecimento o tempo inteiro, o tempo todo, quase que todos os dias, surge algo novo para a gente levar para os nossos clientes. Então, se eu puder, obviamente aqui, com todo respeito, compartilhar uma dica com os nossos colegas, eu diria que se tem uma coisa que a gente nunca vai parar na vida é de estudar. Né? A gente vai, principalmente, eu vejo, aqui nós estamos falando para os nossos colegas de direito, e falo isso pensando em mim, inclusive, eu vejo que o direito é uma área extremamente ampla. Eu não vejo, professor Regis, as empresas mais sem um aporte, sem um suporte, sem uma assistência jurídica. Na minha opinião, isso é inconcebível, é impensável, né? Eu vejo que os profissionais do direito, e aí falando diretamente aqui para a nossa faculdade, para a nossa equipe do Unopar, para os convidados que estão com a gente aqui agora, que não são alunos ou que querem ser alunos e certamente vão gostar muito do que vão ver na Unopar, eu acredito que o conceito de se perceber enquanto profissional aprendiz, e essa é a palavra, né? E isso não é fácil, porque muitas pessoas se veem efetivamente como professores, tão somente como professores, nunca se veem como aprendiz. Eu vejo que esses profissionais são os profissionais que detêm muita dificuldade. Por quê? Aí eu volto para o conceito da inteligência emocional. Na inteligência emocional, a gente aprende ou convive com a ideia e a ação de que é preciso flexibilizar o tempo todo.
E pessoas que se sentem autoridades o tempo todo não flexibilizam nunca. E por não flexibilizar nunca, perdem oportunidades todos os dias. Então, uma das particularidades que eu vejo extremamente importante, extremamente interessante para nós, alunos de direito, é perceber que é um mercado gigantesco. Outro dia eu fiz uma live falando o seguinte, não sei se todo mundo sabe disso, mas no país hoje nós temos aproximadamente 20 milhões de empresas ativas. 20 milhões de empresas. Isso é um dado que está no site do Ministério da Economia, né? É só entrar lá que a gente vai encontrar. Um outro dado interessante é que desses 20 milhões, abrem e fecham no Brasil a média de 600 a 700 mil empresas por ano, né? E um dado mais interessante ainda é que só neste ano, agora, até junho deste ano de 2021, fecharam as portas no Brasil 700 mil empresas, né? Então, quando a gente olha isso, e por que eu estou colocando isso? Para demonstrar que existe um mercado que precisa muito de uma assessoria jurídica, que precisa de um suporte, o empreendedor, o empresário, ele precisa de um suporte para saber se o contrato que ele está assinando é um contrato bacana, se o empréstimo que ele está fazendo realmente vale a pena para ele, ele tem condições de fazer, se o contrato não é leonino, se o contrato de aluguel que ele está fazendo é um contrato de fato possível, né? Ou é um contrato pegadinha, como nós falamos, se a forma trabalhista, como ele opera e trata os seus colaboradores, é uma forma adequada ou ele está criando um passivo trabalhista para ele, se a organização societária do negócio dele é uma organização societária protegida ou blindada juridicamente, entre tantas outras coisas, e aí a gente esbarra um pouco também na questão tributária, né? E aí existe um mercado para recuperação judicial, existe um mercado para recuperação de crédito, existe um mercado para planejamento tributário, para diagnóstico tributário, para auditoria tributária, mas para chegar nesse patamar, professor Regis, eu falo para todos nós que estamos aqui agora, é muito importante que a gente detenha o conceito do aprendiz, a humildade do aprendiz, para que você estude o tempo todo e possa falar com o seu cliente com o máximo de propriedade. Eu vou dar um exemplo. Eu não sou formado em direito, estou aqui estudando, estou aprendendo como todo mundo, mas quantas e quantas vezes eu me deparo com advogados em algumas empresas, e esses advogados chegam muitas vezes com o conceito do professor, não do aprendiz, mas você observa que, na verdade, na prática do negócio, eles não detêm um conhecimento prático, profundo, um estudo contínuo. E muitas vezes são, entre aspas, quebrados por alguém que nem é da área do direito, né? Por alguém que chega lá e fala, ó, doutor, mas com o máximo respeito existe esse caminho, doutor. Ah, mas onde que tá? Tá aqui, 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 aqui. Ah, é verdade, eu vou estudar. Aí ele vai estudar. Mas aí ele vai estudar, ele fala isso na frente do cliente dele, e se ele falar isso na frente do cliente, fica muito ruim. Então você já perde um conceito, né? Então é muito importante que a gente perceba o mercado de oportunidades, mas é um mercado de oportunidades para quem é aprendiz, para quem tem o conceito do aprendiz, para quem tem a humildade do aprendiz, para quem tem a inteligência emocional do aprendiz, de se flexibilizar, de buscar algo novo, de ser diferenciado, para poder, de fato, ter uma carreira consolidada. E eu sou um apaixonado pelo direito, né? Eu confesso que me apaixonei pelo direito assistindo filmes. Eu sou cinéfalo, sou desesperado com filme. Eu tiro história de filme para tudo na minha vida, né? E o primeiro filme que eu assisti, que eu me apaixonei pelo direito, foi o filme Filadélfia. Não sei se todo mundo conhece, mas é um filme muito bacana, com Denzel Washington, que é o advogado do filme, Tom Hanks, que trabalha numa empresa. A época do filme, né, um filme já muito antigo, mas conta a história de um profissional homossexual que contraiu o vírus da AIDS, e a empresa então passa a ter um preconceito e quer demiti-lo sem direito a nada e tal. E aí vem o Denzel Washington como advogado para fazer toda uma defesa e uma blindagem da estrutura, o filme é fantástico. Ali eu percebi o que um advogado é capaz de fazer, primeiro, por uma pessoa, e o que ele é capaz de fazer contra ou a favor de uma empresa também, né? E passado o tempo, eu fui assistindo vários outros filmes, né? Que eu gosto muito da área do direito. Vamos dar aqui mais alguns exemplos aqui. Tem um filme que eu gosto muito, chama Um Crime de Mestre. E aí esse também é extraordinário, porque o advogado vai para a causa entendendo que ele já ganhou a causa,
e aí, num primeiro momento, ele tem um revés, né, do réu, e aí o réu também acha que depois já ganhou, e aí tem um revés do advogado que se coloca na posição de aprendiz. Então, eu sou um apaixonado pela área do direito, né? E aí, entre tantos outros filmes, né? O Júri, A Jurada, que a gente vai aprendendo que o nosso comportamento, a inteligência emocional, é que vai gerar, na minha opinião, a coluna principal para que a gente seja um empreendedor de sucesso. Eu costumo dizer o seguinte: o advogado ele pode ser um empreendedor de sucesso, ele precisa ser um empreendedor de sucesso. Mas para ele ser um empreendedor de sucesso, é óbvio que para operar o direito ele precisa ter o diploma, ele precisa ser no mínimo bacharel, ele precisa ter a OAB posteriormente, nós estamos aqui para isso, né? Mas se ele não tiver o comportamento, se ele não tiver a inteligência emocional, e eu falo isso também para a minha área de consultoria, né? Quantas e quantas vezes eu vejo administradores com pós-graduação, com MBA, com PhD, mas o cara não consegue se relacionar, ele tem, às vezes, uma oratória ruim, ele fala mal, ele se expressa mal, uma má liderança, né? Uma desorganização de procedimento operacional em si, um TMR péssimo. Eu vou dar um exemplo, professor. Eu atendo muitas empresas hoje no Brasil inteiro. E como é que a gente conquista clientes para nós? Às vezes eu chego em empresas que já têm advogados lá, e não por querer tirar o advogado que está lá, mas você começa a fazer um trabalho e eu começo quietinho, na minha área ali, administração, finanças, tributos e tal, gestão, mas eu tenho na minha equipe excelentes advogados. E aí chega um dado momento que eu percebo que o advogado do meu cliente está lá bem pago, bem remunerado, e aí ele saiu já da condição de aprendiz, ele já está na posição do professor eterno. E aí o meu cliente manda uma pergunta e o cara leva 2, 3 dias para responder. E aí eu falo, olha, você me permite perguntar para a minha equipe? Permito. Eu mando um áudio na hora, falo, isso, como é que faz? A minha equipe já responde imediato. Isso, aí você começa, uma vez, 2, 3, daqui a pouco o cliente fala, peraí, eu quero trabalhar com quem tem esse TMR. O que é o TMR? Que eu considero determinante para nós, profissionais liberais da área do direito, da área de consultoria, para nós que vamos assessorar pessoas. Tempo médio de resposta. Quanto mais veloz for o seu TMR, o seu tempo médio de resposta, você vai fincar uma bandeira dentro da empresa, dentro do coração, dentro da mente do seu cliente. E quão menos ou quão mais lento for o seu TMR, você começa a abrir espaço para outras empresas, outras pessoas, outras consultorias jurídicas ou áreas afins que vão fazer com que você perca a sua oportunidade. Então, eu vejo que é um conjunto, né, professor Regis? É um misto de comportamentos, de sentimentos, de posturas, de estratégias, de proximidade, de conexão. Eu sempre vejo os melhores advogados que eu já vi, agora para além dos filmes, na área prática, os melhores advogados que eu já vi atuarem são aqueles que têm um TMR de excelência. É aquele que você manda a mensagem e o cara de bate pronto, está aqui. Ele tem uma conexão com o cliente, parece que ligou o avatar lá e está conectado, né? E isso, na minha opinião, é característica de gente inteligente emocional. É característica de gente que se vê como aprendiz, porque ele não quer perder o cliente. Ele lutou para conquistar aquele cliente, não é fácil. Às vezes, para conquistar um cliente, você tem que, né? O doutor Sábio está me assistindo aí. Você tem que sair às 3 da manhã, meio dormindo pro caminho, e vai, fica o dia inteiro, e trabalha 15, 18 horas por dia, porque você tem um objetivo. O empreendedor é isso, o empreender é isso. Você tem um objetivo todo dia, você tem os seus desafios. E se você se coloca nessa posição, eu acredito que você consegue chegar muito mais longe do que outras pessoas que, na minha opinião, ainda estão um pouco ultrapassadas, seja no modo de agir, no modo de pensar. Tem uma brincadeira, uma vez eu ouvi, né, que 50% dos advogados acham que são deuses. Os outros 50% têm certeza absoluta, não tem dúvida mais, né? E eu acho que são esses que estão perdendo espaço. Esses estão sucumbindo aos empreendedores modernos, aos empreendedores inteligentes emocionais, aos empreendedores não do currículo, aos empreendedores do comportamento, os empreendedores da postura, da conexão com o cliente, aqueles que de fato conseguem ter e deter, sobretudo, não só ter, mas deter, segurar uma carreira consolidada, professor. Eu acho que
é por aí. Eu vejo que o caminho que nós temos que trilhar é esse. A área do direito, como eu disse, vou repetir, vou reforçar novamente, é extraordinária. A minha consultoria, ela deu um salto quando eu percebi que eu precisava ter um braço jurídico dentro da minha empresa. Quando eu fiz isso, a minha empresa mudou completamente. Mas foi completamente. Enquanto antes eu trabalhava com diagnósticos, vou até citar aqui alguns valores, até para exemplificar. Enquanto antes a gente trabalhava lá com consultorias, onde a gente tinha até vergonha de falar para o cliente, olha, para fazer uma análise para você custa, exemplo, R$ 5.000, R$ 3.000, né? Para muitos é muito, né? Hoje eu consigo chegar para um cliente e falar, olha, eu tenho uma estrutura, eu tenho um braço jurídico, e para fazer um diagnóstico para você é R$ 60.000. E o cara paga, professor. Porque no final ele tem um documento, no final ele tem uma assinatura do advogado competente, profissional, que vai fazer uma blindagem, sabe? Que vai gerar uma estrutura para ele e que dá uma segurança e a certeza que, na verdade, ele não está injetando, ou ele não está pagando, ou ele não está tendo um custo de 60 mil. Na verdade, ele está antecipando, porque aquele trabalho que será feito, se ele está injetando 60 mil, vai voltar para ele no mínimo R$ 1.000.000, né? E é essa a visão que a gente procura passar, né? O ganha-ganha, mas um ganha-ganha matematicamente comprovável, né? Matematicamente comprovado, matematicamente assegurado e blindado. Por quem? Na minha opinião, por esse profissional que eu admiro muito, que é o profissional do direito, né? E entre tantas outras coisas, né, que a gente pode falar da área do direito, e que agora, atuando aqui em sala de aula, né, eu fico a cada aula a gente vai ficando mais fascinado, né? Principalmente, professor, pela forma como vocês conduzem as aulas, né? Eu já coloquei isso aqui numa oportunidade para a nossa primeira turma, mas vou colocar aqui para os demais colegas. Eu tive a oportunidade de fazer direito na FEP, salvo engano, por um ano também, um ano e meio, mas eram aulas extremamente com o máximo respeito, e sem aqui querer fazer juízo de valores, mas eram aulas, no meu julgamento, respeitosamente, um tanto quanto monótonas, extremamente teóricas. E o que a gente vive na Unopar é um universo muito diferente. É um universo que eu gosto. É o universo da prática, é o universo da troca de experiências, é o universo da proximidade, da conexão. E isso é muito bacana, eu acho que isso não tem preço, aí eu volto a frisar, né? Hoje, eu acho que qualquer colega nosso que está aqui me assistindo sabe disso e é testemunha ocular, e não só ocular, mas testemunha de fato disso que eu vou falar agora. Se a gente manda uma mensagem para qualquer professor da Unopar, para qualquer um dos nossos professores, e a gente sabe que vocês também têm outras ocupações, né? Vocês têm o escritório de direito de vocês, a empresa de vocês, etc, etc. E a forma como vocês acolhem, como vocês recebem os alunos e procuram dar a devolutiva, e a gente sabe que tem momentos que nós somos meio chatinhos, que a gente dá uma pegada no pé ali, que a gente faz, às vezes, algumas cobranças, mas a forma como vocês interagem, a forma como vocês se conectam, para mim é o conceito da inteligência emocional. Eu acho que vocês são muito inteligente emocional. Eu vejo que tem horas que a gente, de forma geral, a sala, tem hora que dá umas cutucadas, né? E aí vocês vão sempre com muita educação. Não, excelente pergunta, que coisa maravilhosa. A vontade, às vezes, ela dá uma cutucada, mas aí vem a inteligência emocional. E eu acho que o dia a dia é esse. Eu acho que é por isso que a Unopar está tomando ou ocupando uma fatia robusta do mercado do direito ou do ensino do direito em Itajubá e região. E eu vejo que se todos nós atuarmos dessa forma, acolhendo os nossos clientes, porque nós, enquanto alunos, professor Regis, eu vejo que nós somos clientes de vocês, né? Nós somos clientes. E eu percebo que vocês tratam muito bem os seus clientes. Eu acho que se todo mundo tratasse tão bem os seus clientes o tempo todo, com essa visão que precisa ter de clientela, e eu já cheguei uma vez a assistir uma palestra que falava que até o marido e a mulher, se o marido tratasse a esposa como cliente, ele ia tratar ela melhor, né? E em todos os sentidos, né? Eu acho que se todo mundo começasse, apesar que tem gente que atende mal pra cacete o cliente, né? Atende mal, que é impressionante. Hoje o Dr. Sávio está aí comigo, nós passamos no shopping Dom Pedro, lá em Campinas, shopping fantástico, maravilhoso, nós ficamos horrorizados com a má qualidade do atendimento em 3 estabelecimentos, né? Mas tem aqueles que são profissionais de atendimento ao cliente.
Eu acho que se todo mundo se tratasse na relação cliente, empresa, cliente, profissional, óbvio, né? Com o calor humano necessário, respeito, admiração, eu acho que a gente avança muito mais. E na nossa empresa, professor Regis, na MBI, a gente procura ser um time assim, um time que valoriza o cliente, mesmo aqueles clientes complexos. E eu falo que não existe cliente chato, existe o cliente mais complexo, mas chato não existe. Né? Chato é não ter o cliente, chato é não ter a receita, chato é não receber. Né? Eu acho que isso é importante. E a gente procura tratar e trabalhar com esse conceito de entender que existem clientes com maior grau de complexidade. E qual é o nosso papel? Qual é o papel do advogado, na minha opinião? É o papel de ser solução. Eu vejo, muitas vezes, alguns advogados que têm uma postura extremamente conservadora, com o máximo respeito, é claro, que muitas vezes são advogados do medo, né? São os arautos do medo. Então, eles querem trazer para o cliente, não, você não pode fazer isso aqui não dá certo, isso aqui você vai ser penalizado, isso aqui você vai levar bomba, isso aqui você vai levar fumo, isso aqui você está criando um passivo, e só o medo. Cadê o advogado que bate no peito e fala, vamos que eu vou te defender, vamos que se der errado eu estou com você? São esses que estão crescendo, são esses que vão fazer diferença. Óbvio, seguindo a legislação, óbvio, trazendo a orientação correta para o cliente, óbvio, apresentando o grau de risco ou fazendo uma análise de risco, mas também apresentando que ele está ali para ser a coluna, para ser o sustentáculo. Então, quando eu falo do empreendedorismo aplicado ao direito, o empreendedorismo aplicado à consultoria jurídica, eu vejo dessa forma. Se a pessoa quiser atuar numa empresa, e aí é meio complexo o que eu vou falar agora aqui, meio paradoxal, como advogado e não como consultor jurídico, que são coisas completamente distintas, na minha opinião, e aí com o máximo respeito, na minha opinião, são coisas distintas. O advogado, eu vejo assim, como é que eu vejo o advogado? E o advogado, na minha opinião, ele é um profissional, por assim dizer, extremamente necessário, extremamente importante, pautado e muito embasado na legislação e etc, etc. E o consultor, e ele está ali para orientar o cliente nos riscos e muitas vezes com uma postura muito conservadora. E o consultor jurídico? O consultor jurídico é aquele que está ali para trazer solução jurídica. É diferente. Também pautado na legislação, também pautado no que há de melhor e na maior blindagem possível, na melhor forma da lei, mas focado em trazer soluções. Olha, existe uma solução jurídica. Você sabia que existe uma lei específica para o seu negócio, que se você fizer isso, você reduz sua carga tributária? Pô, que bacana, existe? Existe. Você sabia que o STF deu uma decisão há 60 dias atrás que o ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e COFINS, você pagou errado e você pode recolher, agora recuperar os últimos 4 anos? Mas não sabia. Pois é possível. Esse é o consultor jurídico, é o cara que traz solução. Você sabia que você pode fazer um contrato com o seu colaborador dessa forma, com base na nova reforma trabalhista? Pô, não sabia. O consultor jurídico, professor Reis, é aquele, na minha ótica, que é solução. Se todos nós, alunos do Unopar, e no conceito da aprendizagem, que é o conceito que eu me coloco sempre, se a gente trabalhar dessa forma, vou ser sincero aqui, não tem para ninguém, não tem quem segure. Nós vamos arrebentar a boca do balão. Passo a bola para você aí, professor. Valeu, Anderson. Não, show de bola. O que eu acho muito interessante de toda essa sua fala, eu me formei em Colegrau em janeiro de 2008, né? Então tem aí algum tempo aí de bagagem em relação ao direito. E o que eu percebo, Anderson, em relação principalmente à parte docente, né, que eu tenho percebido em muitas instituições que já lecionei, que passei por elas, é que não há uma preocupação em relação ao profissional. Que tipo de profissional que eu vou colocar no mercado, né? Então, até o Gustavo está aqui, depois ele pode falar com a gente. O Gustavo está com a gente lá no escritório agora, fazendo estágio. Espero que ele esteja aproveitando bem lá. Eu não consigo ficar muito tempo lá, mas a Nicole está lá com ele. Mas nós tivemos um caso muito interessante lá, que reflete muito isso. O que essa inteligência emocional envolve, Anderson? Muitas vezes, você não tem que dizer aquilo que o cliente quer ouvir, né? Você tem que dizer o que é o direito. Apresentar a solução, como você está dizendo. E muitas vezes, apresentar a solução, talvez não seja aquilo que o seu cliente queira ouvir, né? Então,
esse caso especificamente que eu tô falando lá, que o Gustavo está vivenciando com a gente lá, é um caso de venda de um terreno, envolvendo direito de preferência, porque é um terreno que ele é de inventário. Então, o que que eu percebo em relação aos outros colegas, e como você mesmo disse, aqui eu estou no ambiente acadêmico, então eu posso falar. O Claro. que que eu percebo em relação aos meus colegas? Eles estão no âmago de discutir, de brigar. O que vocês precisam aprender na academia é falar, negociar, conversar. Você tem que tirar toda a emoção que o seu cliente está com raiva. Ele está te procurando porque ele está com raiva. Alguma coisa aconteceu e essa é a razão dele estar te procurando. Como o Anderson disse, quando ele está procurando um advogado, não um consultor, né? Quando ele está procurando Isso. advogado é porque algum problema aconteceu. Somos pagos para resolver problemas. Muito bem. O que que você tem? Absorve só aquilo que é do direito, transmite aquilo que é do direito e explique para o seu cliente. Fora isso, eu não tenho como fazer. Eu não posso fazer. Outro dia foi até interessante. Um cliente, ele estava muito nervoso e ele queria que eu arrolasse como testemunha a sua ex-cunhada. Eu falei, eu não posso. Não, mas ela viu, ela percebeu. Eu falei, a legislação proíbe. Eventualmente ela vai ser ouvida como informante, não como testemunha. Eu quero. Eu falei, então você vai arrumar outro advogado, porque é o meu nome que está ali. Como que eu junto uma petição assinando embaixo uma coisa que ela é tão primária? A gente Sim, sabe quem são as pessoas que elas são impedidas ou suspeitas de serem testemunhas. Então, tudo isso que nós estamos discutindo aqui agora é justamente para que vocês, né, que estão entrando e que estão vislumbrando um pouco mais sobre essa questão do direito, que muitas vezes vocês irão se deparar com essas situações onde vocês terão que falar aquilo que é o direito. O cliente gostando mais ou o cliente gostando menos. O que que tem de diferente? Como que eu posso falar algo que o meu cliente não vai gostar, mas eu preciso que eu não posso perder o meu cliente, né? Vamos colocar dessa forma. É o que o Anderson disse. Existe o jeito de falar. Não é simplesmente ser estúpido. Não, isso daí eu não vou fazer, eu não vou colocar no processo. Não, olha isso. só. Existem outras formas que nós podemos provar. Nós não precisamos só dessa testemunha. Nós temos Perfeito. outras que nós podemos colocar no processo que seriam até mais importantes do que ela. Ah, verdade. Então, pode ser. Solução. Solução, né, professor? Solução, exatamente. E assim, Anderson, percebo que essas outras instituições, e não é pelo fato de estarmos na Unopar ou não, mas fazendo esse comparativo, não há essa preocupação em relação ao mercado. Você quer simplesmente jogar profissionais no mercado. E até interessante sobre isso que você está falando, de essa sua vivência, né, de você conhecer mais sobre o direito, se interessar mais sobre. O meu sócio, o Jansen, ele está extremamente preocupado, querendo arrumar uma outra forma de investimento, porque ele entende que o direito está com os dias acabados. Imagine só, uma cidade como Itajubá, que já tem tantos advogados, agora uma outra faculdade. Quantos advogados vão ter na cidade? Ah, não tem espaço. Vocês conseguem entender isso? Tem espaço É. para todo mundo, gente. Eu E não me tem. preocupo de colocar. E aí, ó, você está aqui agora nesse momento. Já falei para vocês em aula, mas temos convidados aqui que não me ouviram falando sobre isso. Prefeito de Pouso Alegre, Rafael Simões, foi meu professor, deu aula de processo de trabalho para mim. E ele falava nas aulas dele, né? Um dos jargões que ele utilizava é: eu vou ensinar para vocês o pulo do gato. Eu falei, vai ensinar o pulo do gato? Claro que ele vai ensinar o pulo do gato para a gente. Por que que ele vai fazer isso? Porque o pulo do gato é naquela situação, naquele momento em que ele vai ensinar aquilo. Porque, como o Anderson disse, a gente tem que estudar todo dia. Então, aquilo é uma realidade para aquele momento. Sim. Mas, no dia seguinte, uma nova realidade vai se constituir. Por isso que, muito embora, né, os bacharéis em direito não tenham doutorado, são chamados de doutores, porque eles defendem teses. Então, a cada novo processo, uma nova tese será discutida, né? Então,
nesse cenário de tudo que você falou, da inteligência emocional, de como nós devemos agir, vocês podem ter certeza, né, que os profissionais, enquanto eu estiver coordenador do lado de cá, os profissionais que eu pretendo trazer para lecionar para vocês são justamente profissionais que visam e buscam sempre essa conciliação. Brigar, pessoal, nunca faz o menor sentido. Sim. Outro dia, ainda em relação a esse processo de inventário, foi interessante e é algo que eu não recomendo para vocês, até pela saúde de vocês. Especificamente em relação a esse terreno, a pessoa que havia comprado e que está sendo discutida essa compra, ela quis começar uma construção. E aí os nossos clientes, revoltosos, nervosos, pegaram o trator e foram arar essa terra, porque na área rural o advogado vai, para na frente do trator, levanta os braços para que o trator não passe. Vocês acham, sinceramente, que eu vou ensinar vocês a fazer um negócio desse? Aí, colocar a cara de vocês a tapa para fazer um negócio desse? Não faz o menor sentido, pessoal. O que vocês precisam saber, quais são as ferramentas. Ah, tá lá, tá tendo um esbulho, tá tendo algo que é contrário à lei? Polícia Militar, por favor, aí aqui nós temos os nossos amigos, Arão, todos aqueles que nós chamamos para resolver esses problemas. Não somos nós que vamos colocar a nossa saúde física para resolver problemas que eles são do direito. Por isso, a importância que vocês precisam desenvolver, né, ao longo não só da academia, mas da vida de vocês enquanto operadores do direito, é esse conhecimento que o Anderson disse. E é até interessante, Anderson, essa questão que você disse sobre humildade. Em 2015, eu estava lecionando na PUC, em Poços de Caldas, já falei isso para vocês também, e tinha uma professora que ela dava aula de filosofia. E ela veio muito renomada, uma professora da USP, tudo, um currículo impressionante. Mas todas as vezes em que ela era questionada pelos alunos, a resposta dela era só uma: se virem, eu sou doutora, vocês que procurem e pesquisem. E eu já ouvi isso também de alguns professores meus ao longo da minha carreira, mas que, na verdade, enquanto professores, né, nessa vida docente, o que nós precisamos dar a vocês é o caminho. E não simplesmente falar que eu tenho isso ou aquilo, que eu sou isso ou sou aquilo. Né? Isso, vocês podem construir o próprio caminho de vocês. Eu tenho que dar as ferramentas. Olha, Anderson, eu tenho uma pesquisa para fazer. Olha, eu li tal livro que eu acho que esse pode ser interessante em relação à sua pesquisa. Não tem que entregar tudo pronto, mas eu posso falar onde você pode encontrar. Né? Acredito que esse seja o caminho indicado. E os profissionais, né, como eu disse, não só em Itajubá, mas a nossa realidade hoje, vou colocar mineira só, não vou colocar nem nacional. A minha OAB é 115.529. Hoje, então quer dizer, já tem 115 mil advogados, né? A OAB hoje ela já passa de 200 mil, os novos que estão se inscrevendo agora. Então são mais de 200 mil no estado de Minas Gerais. E aí, mais uma vez, Anderson, tem espaço? Para todo mundo, gente. Demais. Eu vejo, e falando dessa questão do espaço, professor Rez, eu vejo que tem muito espaço, só que tem uma particularidade importante para você ocupar o espaço. E aí eu quero citar também uma outra característica do consultor jurídico, do empreendedor. Eu quero colocar isso para vocês citando um exemplo. Há um ano e meio, 2 anos atrás, eu fui fazer uma reunião em Santa Rita do Sapucaí, fui apresentar uma proposta de consultoria envolvendo planejamento tributário, etc, etc. E junto comigo foi um advogado que até então queria fazer parte da nossa equipe. Mas ele, um advogado já, aí eu reitero, né? Um advogado, entre aspas, sentou-se do meu lado e nós fomos fazer a apresentação. E foi tão desagradável aquela apresentação porque ele não conseguia dizer uma só palavra durante a conversa. Ele não conseguia gerar conexão, ele não conseguia falar, ele não conseguia transmitir. E foi muito interessante, ele ficou muito vermelho, muito nervoso com aquela reunião. E aí depois uma colega nossa que estava junto até fez uma brincadeira, né, colocando o seguinte, porque ele estava boiando na reunião, né? E aí foi feita até uma brincadeira, falando o seguinte: posso boiar? E ficou esse slogan muito tempo, né? E aí o que eu pude perceber com essa história?
que a gente precisa, de verdade, também, professor Reis, aprender a vender o nosso serviço de consultoria jurídica. Não é todo mundo que sabe vender, não é todo advogado que é bom vendedor. Infelizmente, eu não sei o que o que nos reserva no futuro aí a Unopar, e o senhor, como nosso coordenador, certamente vai buscar caminhos nesse sentido, mas eu vejo que as faculdades não preparam as pessoas para vender o seu know-how, para vender a sua expertise, para vender o seu produto, para vender o seu serviço. Então, a gente tem um mercado cheio de gente, de repente, até com bom conhecimento, com uma boa experiência, mas aí você fez uma observação anterior que eu achei muito bacana, que é preciso saber falar, né? Que é preciso saber falar, e a gente não tem, lamentavelmente, cursos de oratória na faculdade e não tem cursos de vendas. Então, na minha ótica, para o empreendedorismo jurídico, é determinante, professor Regis, que o profissional saiba vender, que ele entenda que ele vai ter que fazer de vez em quando um porta a porta mesmo, né? Porque tem aí uma série de particularidades da OAB, algumas restrições com referência a marketing, propaganda, e aí você vai ter que fazer o corpo a corpo. E o que é o corpo a corpo? É bater na porta. Com licença, meu nome é Anderson Santos, sou da empresa ABCD, estou aqui para te apresentar um pacote de soluções. Você está satisfeito com o tal? De 0 a 10, que nota você dá para a área XYZ aqui da sua empresa? Como é que está o seu... Você acredita que você está blindado juridicamente? Você tem certeza que você não está tendo passivo? São chamados gatilhos, né? Para o cara te ouvir e falar, isso eu não pensei ainda, isso eu não analisei dessa forma. Mas a capacidade de venda é muito importante. E aí eu falo o seguinte, não só a capacidade de venda, professor Reis, mas a coragem de venda. Porque tem que ter coragem. O que é a coragem? Pode ter coragem vergonha. de ter energia também, sabe? De poder, de entender que vai estar um sol do caramba, você vai ter que andar numa rua, visitar uma empresa, visitar duas, e você está de terno e gravata, muito elegante, muito bonito, vai suar, vai transpirar, mas você vai lutar pelo seu pão de cada dia. E, infelizmente, não é todo advogado que faz isso hoje. Ele fica esperando lá no escritório uma indicação, legal, funciona muito, é bacana. Mas não é todo mundo, por exemplo, que sabe fazer uma degustação. O que é uma degustação? É uma consulta técnica gratuita de 30 a 40 minutos sobre a área ABCD. Se você faz isso, você já traz muitas vezes o cliente para o seu lado, você gera conexão. Então, quando a gente fala de empreendedorismo no nosso mercado jurídico, que é um mercado que eu vivencio na minha empresa, vivencio com meus colegas de atuação, hoje lá todos nós temos um dia da semana que é o dia do comercial, que vai todo mundo para a rua, sabe? Vai todo mundo para o campo. Ó, você vai escolher 3, 4 empresas aí e vai lá bater na porta, leva um livro, leva um material, leva um flyer, vai lá, faz uma consulta, porque o mercado é muito dinâmico. E é isso que você falou, doutor Regis, que eu acho muito importante. Tem muita gente. Até tem um filme, vamos falar de filme de novo, né? Tem um filme que eu gosto muito, que todo mundo acredita, a grande maioria que já assistiu, quem não assistiu, assista, que é o filme 300, que ele fala muito isso. Quantidade versus qualidade. Tem muita gente formada em direito. Agora, quantos de fato são profissionais? Quantos de fato têm uma excelente oratória? Quantos de fato sabem vender o seu know-how, a sua expertise, o seu pacote de soluções? Né? Tanto é que tem uma hora lá no filme que o capitão pergunta para o Leônidas, né? Nossa, um cara pergunta, né? Mas com quantas pessoas vocês estão indo para a guerra? E aí ele devolve, né? E vocês, estão indo com quantos? O que você faz? Aí o cara, eu sou escultor, eu sou carpinteiro, eu sou isso ou aquilo. E aí o Leônidas pergunta, né, pro exército espartano, espartanos, o que vocês são? E os caras, guerreiros. E ali a quantidade não importa, ali nós temos um pacote de qualidade, né? Então eu vejo, professor Regis, que a diferença, e nós sempre vamos ter, infelizmente, as pessoas acomodadas, as pessoas desmotivadas, as pessoas desanimadas, as pessoas que são adeptas da lei da atração ao extremo, que é importante pensar positivo, mas você também precisa agir positivo, né? Tem gente que fica o dia inteiro em casa rezando, vai dar certo, vai ser bom demais, e não sei o quê. Meu irmão, se você não for para cima, se você não for lá, se você não agir, se você não for lá e der um tapa na cara do problema, você não vai conseguir atingir o seu resultado.
sabe? Então, eu vejo assim, talvez tenham muitos profissionais formados, mas quais serão aqueles que farão a diferença? Aqueles que tiverem, na minha opinião, inteligência emocional, e eu falo isso porque na minha área também tem. Quantos consultores tem? Quantos e quantos e quantos e quantos? Eu nem me preocupo com isso. Me preocupa o seguinte, o que eu preciso fazer para me destacar profissionalmente, respeitosamente e humildemente? O que eu vou fazer de diferente na vida do meu cliente? E aí, professor Rez, eu quero fazer essa colocação muito importante agora. É muito importante que nós, profissionais do direito, ou da consultoria jurídica, ou do meio empreendedor, entendamos o conceito do resultado. Se o advogado não souber fazer uma conta da lei do retorno matematicamente, e aí talvez seja uma coisa que também seja um ponto fraco da grande maioria das faculdades hoje, o advogado muitas vezes não sabe fazer conta. Ele não sabe, é impressionante. Eu falo que eu vivencio isso. Muitas vezes nos escritórios nas empresas dos meus clientes que têm outros advogados. O cara não sabe fazer uma conta matemática. Olha, quanto que é o tempo de retorno desse investimento? Não, peraí, tem que analisar. O cara não sabe fazer uma conta. É pecado não saber? Não é pecado não saber. Agora, você olhar um advogado que tem 20 anos, 25 anos de trecho, de estrada, o cara não saber fazer uma conta, não entender um pouquinho de matemática financeira, significa que ele parou no tempo. E nós não podemos parar no tempo, né? Eu vejo muito isso. É o conceito da inovação contínua, da inovação permanente. Esse é o empreendedorismo que dá certo. Para a nossa carreira, para a minha carreira, para a carreira dos meus colegas que estão aqui, eu vejo que esse é o caminho. E quando você tem essa postura, você encanta os seus clientes, você não sai mais do cliente. Né? Eu tenho cliente que eu estou lá há 14 anos, há 12 anos, né? Há 9 anos, enquanto que eu vejo escritórios de consultoria que não duram 6 meses num cliente. Agora, por que você dura 14 anos? Porque você está sempre levando algo novo, é inovação. Porque você tem que vender todo dia, e não é vender só para trazer o contrato do cliente, não. Você tem que vender ideias. E aí, professor Hess, você falou uma coisa também muito importante, que é preciso ter o dom da negociação. E para ter o dom da negociação, você tem que fazer, talvez, um cursinho de oratória, né? E procurar complementar isso. E isso é uma coisa que a gente aprende também com o tempo, né? Treina, você treina. Treina, você desenvolve, tudo é desenvolvível. Eu nunca vi nada que não seja desenvolvível. Tudo pode ser desenvolvido, né? Eu me lembro a primeira vez que eu fui fazer a minha primeira palestrinha, eu trabalhava no Senai na época, e eu fui acompanhar um palestrante muito, muito forte, muito bom de oratória, e a minha instrução foi, Anderson, você vai acompanhá-lo, você vai ver como é que ele se comporta na sala de aula, você vai ficar quietinho, você vai olhar como ele fala, você vai anotar, e depois você vai aprender com ele. O nome dele era Cristiano. E eu fui acompanhar o Cristiano. Um belo dia estávamos em São João del Rei, na FUNREI, na Faculdade Federal de São João del Rei, e o Cristiano falando do Senai, porque a gente trabalhava para o Senai na época, né? E falando do Senai, o Senai, isso, a maior instituição da América Latina, e não sei o quê, levanta a professora e vem vindo para o meu lado. Falei, ai meu Deus do céu. E eu ali, assustadinho, quietinho, nunca tinha falado em público ainda, estava aprendendo, estava treinando para isso. Ela chega, eu tremendo de nervoso, porque você fica ali, as pessoas ficam te olhando, e a gente tem que aprender a quebrar isso, né? E por que eu estou falando isso? Porque eu vejo muitos advogados hoje muito nervosos, muito intimidados às vezes, né? Intimidados, literalmente intimidados. E aí a professora veio para o meu lado, cochichou no meu ouvido o seguinte, fala para os alunos o que significa a sigla Senai. Eu não lembrava nem meu nome, professor Regis. Como é que eu ia falar o que significava Senai? Mas eu estava aprendendo que a gente precisava improvisar. E aí eu fui improvisar. Eu interrompi o Cristiano. Cristiano, por gentileza, a professora está pedindo para você explicar para os alunos o que significa a sigla Senai. Ao que o Cristiano devolve da seguinte forma. Pois não, Anderson, pode falar você mesmo. E aí eu falei, Serviço Nacional da Indústria. E, na verdade, é Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, né? Por que eu estou colocando isso, professor Hess? Porque, na vida, a gente pode, gradativamente, com as provas de fogo que a gente tem,
E se a gente quer atingir um objetivo, e esse é o empreendedor, é a história da águia, né? Que o Rick Chester, que é um dos gurus dos tempos modernos, que não tem nem formação acadêmica específica, mas é um cara hoje que ganha, quem não conhece, né? Acesse posteriormente aí, Geração de Valor, Flávio Augusto, Rick Chester, é um dos palestrantes mais requisitados hoje. Ele fala que águia voa com águia, a águia não voa com pardal, né? E o que é o conceito do pardal, que ele coloca muito, né? Isso serve para nós, na nossa vida, na nossa carreira. É aquele passarinho intimidado, é aquele passarinho que não consegue dar grandes voos, é aquele passarinho que não consegue dar grandes rasantes rumo aos seus propósitos. Então, é aquele passarinho que não atinge grandes objetivos. Se a gente quer atingir grandes objetivos, a gente tem que ser águia. E a águia tem que saber vender, a águia tem que saber voar, a águia tem que saber bater na porta, a águia tem que saber caçar, né? Tem que ser caçador, tem que ir atrás. O mercado vai diferenciar os profissionais, na minha ótica, com essa terminologia, né? O conceito do caçador. Nós precisamos ir à caça. Nós temos aí um mercado brutal e a gente tem que ir para cima. E uma coisa que eu aprendi com meu avô, que ele dizia o seguinte, professor Reis: Deus perdoa, o mercado não perdoa. Então ele falava o seguinte: faça o seu melhor todos os dias, senão você não vai ter o seu lugar no sol. Você não vai conseguir se destacar. Então, o mercado não perdoa. O mercado não perdoa quem não tem esses princípios. O mercado não perdoa quem não tem esse conceito do empreendedorismo. Então, é muito importante que cada um de nós, e seria muito bacana, inclusive, professor Reis, que a gente também trabalhasse isso de forma, sei lá, concomitante, paralelamente, ou inserindo gradativamente nas nossas aulas, porque é uma matéria que eu particularmente vivencio todo dia, gosto muito, e vejo que quem tem a visão do empreendedor, a visão do desafio, da inovação, do propor-se, do estar disposto, da solicitude para algo novo, que tem coragem de fazer a diferença e que entende que vai ter que fazer um curso de oratória, que entende que vai ter que fazer um curso de vendas, senão você não vai vender o seu produto. O cliente vai chegar para você e quantas vezes o cliente chega para a gente e fala assim: nossa, mas eu não consigo pagar isso é muito para eu pagar. Se você não tiver matemática financeira na cabeça, não fizer a conta contrária, mostrando o ganho real que ele tem, realmente você vai perder a venda. Agora, se você conseguir mostrar para ele que, na verdade, aquilo é um sinal, tá, um retorno que ele vai ter no prazo XYZ, você vai conseguir fazer todas as suas vendas. E aí eu considero muito importante o que você falou, professor Reis, o conceito de saber falar. A gente precisa saber falar mesmo. E esse, na minha opinião, é um dos momentos mais importantes de um advogado. Seja na área criminal, seja na área civil, nas audiências, né? Na área jurídica, na defesa de um cliente, lá no posto fiscal da Receita Federal, da Receita Estadual. Se o advogado, que não pode ser advogado, se revestir de um consultor jurídico, se revestir de empreendedorismo, ele vai conseguir apresentar um resultado extraordinário para os clientes dele. Alguns pontos que você falou aí, eu acho que a gente tem uma conexão em relação a isso. Eu também sou cinéfilo, minha esposa fica muito aborrecida, porque eu durmo assistindo filme, eu não consigo fazer nada diferente disso, eu durmo com um foninho de ouvido. Mas um seriado, né, e eu vou falar dele de novo aqui, que eu acho que, assim, muito embora o direito americano ele seja muito diferente do nosso, mas, pessoal, Suits é um negócio assim, quem gosta de direito tem que ver um pouco de Harvey Specter, de Mike Ross, para que vocês entendam um pouco disso que ele está falando, a arte de improvisar. Quais são os saltos? O que eu posso fazer, né, num processo que você vira, né, os reveses, como você mesmo disse, em relação a um caso lá, achou que ganhou, mas na verdade outro também achou que ganhou. Então são os reveses que acontecem ao longo de um processo. Então é um seriado que eu já assisti algumas vezes e sempre me vejo aqui perdido aqui na Netflix assistindo de novo esse seriado. É muito interessante. Por que eu falo isso? Porque uma coisa, Anderson, que precisa ficar muito claro: humildade não quer dizer submissão. São dois conceitos extremamente distintos. Sim. Certa vez perguntaram a Cristiano Ronaldo quem era o melhor jogador de futebol do mundo. Qual que foi a resposta dele?
Eu. Eu sou o melhor jogador de futebol do mundo. Mas por que isso? Você não está sendo arrogante? Você não acha que tem jogadores melhores que você? Você não. Se eu não pensar que eu sou o melhor jogador de futebol do mundo, quem que vai pensar? Então, entendam o seguinte: quando perguntarem, Anderson, quem é o melhor consultor que você conhece? Eu. Com Sem dúvida. certeza. A mesma coisa se perguntarem para mim quem é o melhor advogado. Eu vou falar que sou eu. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ah, mas o que que eu faço para que isso seja verdade? Aí nós estamos falando de conceitos diferentes. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é ser verdade. Isso. Estudar muito, né? Fazer com que os achismos deixem ou fiquem de lado para que a gente possa trazer aquilo que existe. Então, essa sua fala, né, na sua intervenção anterior, quando você fala assim, porque a decisão tal do STF, seu cliente olha para sua cara, puxa, mas ele está atualizado dessa forma, ele já sabe o que está acontecendo. No nosso escritório, né, como a nossa principal atuação é na área trabalhista, é uma pergunta que eu faço para todos os empresários que estão aqui. Os seus funcionários têm contrato de trabalho? Você delimitou ali quais são as funções que eles têm para exercer ou está lá como serviços gerais? A classificação brasileira de ofícios, ela já não admite mais isso. Você tem que especificar qual é a função, senão você gera um passivo para a sua empresa de 40% no mínimo, que seria o acúmulo de funções. Então, são todas reflexões, não é simplesmente jogar a bomba. Não, olha, você tem isso, mas eu tenho um contrato. Eu posso resolver o problema da sua empresa. Então, eu acho que de tudo isso que você falou, né, disso que a gente aprende com os nossos avós sobre a venda, eu brinco com a minha sócia lá no escritório, o Gustavo ainda não viu essa ainda lá, Gustavo, essa vai ser nova para você. A Nicole, ela passa para eu conversar com o cliente, porque eu digo assim, eu não perco o cliente. O cliente não vai sair daquela sala sem fechar comigo. E Isso ainda aí. vou dizer o que você, eu digo o que você diz com muita propriedade em relação aos valores. Eu ainda falo para o cliente assim, olha, você pode sair, consultar outro advogado, não tem nenhum problema. Vai encontrar, inclusive, advogados que vão cobrar mais barato do que eu estou te passando. Mas aí você corre o risco em relação à expertise. Será que ele sabe mesmo o que ele está te oferecendo? Ou ele acha que sabe? Então, é o valor agregado que você coloca em relação àquilo que você está demonstrando, né? Gostei muito do conceito que você disse de você dar um. Qual que foi a expressão que você colocou aí? Quando você dá uma Uma consultoria gratuita? degustação. Uma degustação. Ótima Degustação. expressão, ótima expressão. Porque, assim, uma coisa muito importante também, pessoal: degustação não é entregar a solução, tá? Porque vocês também vão encontrar clientes que são aquele tipo de cliente. Ah, eu quero ouvir o que que o Anderson sabe, eu quero ouvir o que que o Regis sabe, quero ouvir o que que o Sávio sabe. Junta Muito. tudo de todo mundo. Aí vai lá naquele que cobra mais barato, ó, a solução é essa. Isso aí. Certa vez, no início da minha carreira, e foi algo assim muito significativo para mim, que eu acho, e coloco isso para vocês, o Anderson não passa por isso, mas aqueles que não têm experiência. Contrato de honorários, pessoal, é algo que tem que ter. Nossa, mas eu estou fazendo para o meu cunhado, para minha irmã, para minha mãe. Coloca contrato de honorários. Vou explicar o porquê. Quando eu estava começando a carreira, minha mãe tem um escritório de contabilidade e tudo, então a ideia já era agregar uma coisa a outra e poder prestar assessoria ali para os clientes. Acabou não dando muito certo, no final das contas eu não presto tanta assessoria assim para os clientes da minha mãe, mas foi o estímulo inicial. Mas aí nesse cliente especificamente teve uma reclamação trabalhista e como, né, nasci dentro do escritório de contabilidade com a minha mãe, essa questão dos números que você está falando, a gente acabou vivenciando, né, muitas dessas relações e acabou virando a paixão em relação ao direito. Então, elaborei toda a defesa, só que aí vem a seguinte questão: quando vocês estão começando a carreira, vocês também vão se deparar com um problema, né? E que não é um problema, mas que eventualmente pode acontecer. Você tem o Anderson, que tem muita vivência, muita experiência, mas acabou de formar. E você tem do outro lado o Sávio, que já formou há bastante tempo, que já tem muita experiência. E aí o que acontece? Sávio e Anderson trabalham juntos. Eles estão no mesmo escritório.
Só que nessa determinada oportunidade, o Sávio não vai poder fazer audiência. Mas o Anderson tem toda a experiência, ele conhece, ele sabe. Mas aí o cliente vira e fala assim, não, deixa eu ver a sua defesa, e aí eu te falo o que nós vamos fazer. Tá bom. O cliente veio, pegou a minha defesa, levou para outro escritório, porque o meu sócio à época não poderia fazer audiência, eu era recém-formado. Pegou a minha defesa, eu fiz a defesa, levou para um outro advogado, e aí não vou colocar nem aspas igual o Anderson colocou, um péssimo, né, profissional, ou não é profissional, porque ele pegou a minha defesa, fez a audiência, cobrou bem menos do que a gente iria cobrar, mas eu não tinha feito contrato de honorários. Né? O cliente da minha mãe, para que eu vou fazer contrato de honorários? Ligo para ele, falou, meu amigo, então não deu certo, né? Você, né, não sei o que aconteceu. Ah, não, eu levei para outro advogado porque o seu sócio não poderia ir. Eu falei, ah, tá bom, mas tem os meus honorários, eu fiz o meu serviço, eu entreguei a minha defesa. Ele falou assim, você tem contrato? Se você não tem contrato, eu não te devo nada. Então, é só para vocês entenderem que a valorização do profissional vai desde essa concepção de que você é o melhor advogado que existe, não é arrogância, mas é estudo, para que você possa se tornar de fato esse melhor advogado, mas também utilizar um pouco desses conceitos do Anderson, se blindar em relação a essas pessoas, né, que utilizam da má fé, em especial dos jovens advogados, os colocando inclusive em situações que elas são muito constrangedoras. E essa questão que você disse, Anderson, da intimidação, ela acontece com muita frequência em relação aos magistrados. Muitos, né, colegas de profissão hoje, que foram meus alunos, inclusive na FEP, eles não fazem ações, não atuam em ações trabalhistas por medo da doutora Cláudia, porque a doutora Cláudia não tem dó nem piedade. Você conhece o procedimento? Trabalhe. Você não conhece o procedimento? Ela te massacra. E eu vou te dizer o seguinte, vai para 6 anos que eu estou advogando com ela, né? Ela como juíza, eu como advogado. Agradeço cada porrada que eu tomei dela. Cada porrada que eu tomei dela, porque isso fez com que eu aprendesse, né? E não repetisse os mesmos erros, porque, de fato, é aquilo que você tomou como de forma, como você disse, um empurrão no começo da sua carreira, o que você entende de supermercado. É a mesma coisa você chegar para fazer uma audiência, o juiz está vendo ali que você não sabe absolutamente nada sobre o caso, que você está ali dando literalmente bom dia para cavalo, porque você não sabe o que está acontecendo, e aí atrapalha toda a tramitação, né? E os juízes ficam muito irritados quando isso acontece. Né, vocês vão aprender muitas técnicas em relação a isso, já falei com vocês, questão de condução, muitas vezes o advogado do outro lado está querendo conduzir as testemunhas. Então, a sua forma de agir, até em relação ao cliente, também demonstra muito o que o Anderson falou dessa valorização do profissional. Se você fica acuado, né, em relação seja em relação a outro advogado, seja em relação ao seu próprio cliente, e aí aqui mais uma dica muito importante para vocês, vocês não podem ser submissos aos seus clientes. Ah, professor, mas é ele que paga. É ele que paga, mas é você que detém o know-how em relação ao conhecimento. Então, não é o fato dele estar pagando que você tem que passar vergonha numa audiência. Não, mas o meu cliente quer que eu ouça a testemunha. Quem que é o técnico, gente? É você ou o seu cliente? É você que está ali, literalmente, como um técnico de futebol para saber quem que você vai colocar para jogar ou não. Ah, não, aquela testemunha eu vou ouvir porque ela é importante. Não, a prova é toda da outra parte, por que eu vou trazer uma testemunha? Eu não sei o que a testemunha vai falar, pode ser que ela fale tudo ao meu favor e pode ser que ela desande o processo para o outro lado. Então, nesse cenário, se coloquem sempre de forma muito firme. E o que nós vemos com muita frequência? Advogados que a gente liga, ô doutor, então estamos com um caso assim assado, vamos fazer um acordo? Ah, doutor, não tem jeito não, meu cliente é muito difícil. Tem cliente difícil, Anderson? Não tem cliente difícil. Tem cliente mal orientado. Você vira para ele e fala assim, ó, tudo bem, você não quer fazer um acordo? O processo é seu, o processo não é meu. Eu estou querendo te dar uma opção para você poder economizar.
Você não quer economizar? Você quer assumir o risco? Então tá bom, risco é todo seu, risco não é meu. Mas eu quero deixar bem claro isso para você, porque a hora que chegar lá na frente, quando tiver um Bacen-Jude, quando o dinheiro que está na sua conta ele for bloqueado, aí você não venha correr atrás de mim. Nossa, meu dinheiro está bloqueado, o que eu faço agora? Ó, bate palma para o juiz porque achou o seu dinheiro. É só isso que você vai fazer, nada mais. Então, assim, para nós que atuamos para grandes empresas, né, esse risco do Bacen-Jude é algo que atrapalha financeiramente a empresa de uma forma sem concepção. Então, Sim. por isso que vocês precisam, né, ter toda essa inteligência emocional e também essa capacidade de fazer com que o cliente, muito embora ele não seja do nosso meio jurídico, ele compreenda as consequências jurídicas para que ele possa tomar a decisão adequada e não uma decisão emocional. Porque muitas vezes, vamos lá, no nosso caso trabalhista, esse funcionário só me deu trabalho, agora ele vem entrando com um pedido de rescisão indireta, falando que teve aqui uma pressão, que eu estava cobrando ele excessivamente, rigorosamente. Isso nunca aconteceu, tá? Nunca aconteceu, né? Não, nunca aconteceu. Então tá bom, chama um funcionário lá, você vai fazer uma entrevista com um funcionário. Oh, como é que era o colega? Ele olha para o patrão antes de responder para você. Vocês Perdeu. acham que aconteceu ou não? Isso. Isso vai ficar É, muito claro, evidente na audiência. Então, para que você possa economizar para o cliente, é a hora. Você não precisa nem ouvir a testemunha, pode deixar. E virar para ele e falar assim: ó, você vai perder. Então, o que é preferir? Você pagar parcelado e economizar? Ou você quer ter um Bacen-Jude na sua conta e atrapalhar toda a sua organização financeira? Então, são algumas vivências e experiências que eu tenho certeza que vocês poderão, ao longo da academia, falar com os seus professores, discutir com os seus professores sobre isso. Professor Sérgio, professor Zeno, professor Olivas, todos eles têm aí uma grande vivência e experiência sobre isso. E acredito, Anderson, que toda a sua equipe nós ainda vamos ver passando por aqui. Já vimos o Sávio, agora estamos falando com você, então temos aí ainda um longo caminho ainda. Espero que a gente possa falar com mais, né, da sua equipe aí, porque falando agora com um parceiro de negócios, né, no nosso escritório com o seu, é um escritório muito competente, né, e traz aí realmente o resultado como o cliente espera. E o que é interessante dizer, Anderson, é que a nossa cliente em comum, eu demorei apenas 2 anos para poder conseguir que ela fosse minha cliente. Mas o que eu demonstrei para ela? Que o que ela estava me pagando para atuar isoladamente ficava mais caro para ela do que se ela me contratasse como assessoria jurídica. Então, matemática, matemática. exato. E aí os nossos clientes têm aquela peculiaridade muito interessante de que gostam muito do dinheiro, então por essa razão tem que economizar, né? É isso mesmo. Maravilha, Anderson, professor. mais alguma colocação, meu querido? Não, professor, quero agradecer demais a oportunidade, agradecer os colegas que estão com a gente aí, desde as 7 horas, são 8h30, né? E sexta-feira, certamente, a turma está querendo aí se divertir, confraternizar com a família, amigos. Então, quero agradecer a todos, mandar um abraço aqui para o Alberto. O Alberto fez um comentário aqui que lembra de mim na época que eu fazia consultoria no Alvoradão. Alberto, um abraço para você aí. A gente precisa se encontrar aí na faculdade, né? Certamente a gente vai conseguir se encontrar. E agradecer, professor Regis, a oportunidade, agradecer o convite, né? Extensivo, obviamente, também ao Marcinho, extensivo aos demais professores e, na sua competente pessoa, registrar aqui o meu respeito, a minha admiração a todos os professores, registrar aqui o meu respeito, a minha admiração a todos os nossos colegas. Eu fico muito contente com a nossa turma, reitero, que as nossas aulas são muito ricas, né? A gente tem na sala de aula uma seleção mesmo, né? Nós temos verdadeiros craques aí. E quando cada um fala, né, e se expressa nas aulas e tal, às vezes eu me expresso um pouco menos, porque às vezes eu estou aqui prestando atenção, fazendo um relatório paralelo, alguma coisa, mas gosto muito do que venho vivenciando na nossa faculdade, e hoje para mim foi uma honra ímpar, é um momento histórico da minha vida aí. Acabei de fazer 45 anos aqui no dia 4/7, né? Já estou mais velhinho, né?
mas muito honrado com esse presente que eu ganhei, né, de vocês, essa oportunidade de estar aqui, e estou à disposição sua, professor, à disposição dos colegas. Quero deixar também um livro, mais um livro meu aí para ser sorteado aí para os colegas, né? Esse foi um livro que eu escrevi com 20 anos de consultoria, né? Eu escrevi esse livro e aqui tem muita coisa sobre mercado, empreendedorismo, acho que tem muito a ver com a aula de hoje. E também quero deixar à disposição, professor Regis, um curso nosso, né? Porque a MBI tem uma plataforma chamada mbigestor.eadbox.com. Lá nós temos mais de 30 cursos lá, né? E eu quero deixar aqui à disposição uma bolsa, um curso nosso, 100% gratuito, do curso Oratória Ativa. É um curso de oratória que eu ministro, né? E tem mais de 20 videoaulas com apostilas, dinâmicas, uma série de atividades. Quero deixar à disposição para que o senhor possa fazer o sorteio aí para um dos nossos colegas, para um dos meus queridos colegas que estão nos assistindo agora. E agradecer mais uma vez a oportunidade, desejar uma ótima noite, um bom final de semana para todo mundo. Mas nós esquecemos de fazer uma coisa, né? Nós não abrimos a palavra aqui para os nossos colegas, né? Queria Sim. agora aqui chamar aqui os nossos amigos aqui que estão nos ouvindo. Se ninguém responder, o Gustavo já sabe que vai tomar uma provocação aqui agora para que ele possa falar, não só como estagiário, né? Agora a pressão é ainda maior, porque agora como estagiário ele tem que responder as minhas provocações. Mas brincadeiras à parte, eu acredito que todos que estão aqui, né, eles têm uma grande alegria de tê-lo aí como colega. Mas vamos lá, Gustavo, vou te provoquei, quero te ouvir um pouco. Sexta-feira à noite, não tem nada para fazer, vamos lá, vamos conversar. Boa noite, professor Regis, Boa noite. Anderson e demais alunos e convidados também, né? Primeiramente, parabéns, Anderson. Eu gosto muito sempre das suas colocações. Eu acho que você fala muito bem e tem um conhecimento muito grande. Falando ainda de uma área que eu acho muito interessante também. Então, não podia perder essa aula de hoje. Estou muito feliz por estar aproveitando essa oportunidade. E mais ainda, uma coisa que eu já falei para o professor, né, o Dr. Regis, no escritório Dr. Regis, né, e agradeço demais a oportunidade, né, já faz um tempo, desde praticamente que eu comecei a faculdade, que eu tenho provocado o professor para um estágio, uma indicação de algo que eu pudesse aproveitar. Sempre fui um cara muito curioso na área e desde que eu decidi iniciar o direito, eu sempre fiz isso na minha vida, né? Eu não espero as coisas acontecerem ou o fator sorte, né? Eu vou buscar, eu vou bater a porta. Falei isso para o Dr. Regis também, na faculdade, a gente é muito novo ainda, né? Segundo período, indo para o terceiro ainda. Então, para um aluno de direito, de terceiro período, ter a oportunidade de poder estar estagiando num dos melhores, se não o melhor escritório de advocacia da cidade... Tá ganhando para isso, hein? Tá ganhando para isso. Pode continuar. Depois a gente conversa melhor sobre isso, professor. Então, assim, é excelente, excelente. Tenho todos ali do escritório realmente com uma admiração muito grande. Todos, desde da secretária do escritório, que também é aluna de direito, mas todos ali compartilham o conhecimento assim, com muita vontade, com muita disposição. Eu sou um cara curioso, então não é só, às vezes, um comentário, eu quero saber além daquele comentário que foi me passado no escritório. Então, a oportunidade, até como o professor falou, sobre o caso da partilha do terreno, né, e todos esses casos práticos que a gente vê lá no escritório, assim, de uma oportunidade assim, muito grande que eu estou tendo. Recentemente fui também com o Dr. Paulo até o fórum de Brasópolis, então tenho utilizado isso aí como uma aula assim, importantíssima para mim. Então, só tenho a agradecer toda essa oportunidade. Concordo realmente com o Anderson quando ele diz que todos os professores e todo o pessoal da Unopar está sempre preparado para atender todos os alunos, todas as dúvidas.
Então, acho que a gente realmente está bem assessorado, né? Tanto na faculdade e agora eu no escritório, tendo essa grande oportunidade. Então, só tenho a agradecer. E obrigado pela aula de hoje também, Anderson, foi muito bacana. Parabéns pela palestra aí de hoje, pela conversa de hoje aí, que foi muito bacana. Obrigado, professor, também. Gustavo, te agradecer muito. Você é um cara excepcional. Suas participações na aula são extraordinárias também. E muito contente aí dessa oportunidade que você está tendo. Certamente isso vai te colocando na vanguarda aí do direito, né? Porque você está, com certeza, no maior escritório jurídico da cidade, talvez da região, né? Talvez do estado, é um escritório muito tradicional. O professor Tem Regis vai ponto hoje falar aí não, tem depois. ponto hoje não precisa ficar puxando o saque hoje, não tem Não, ponto não. vamos fazer uma média justa, né? E te agradecer muito, Gustavo. Professor, posso só mandar um abraço aqui para algumas pessoas que estão Claro, assistindo a gente? claro. Rapidinho. Quero mandar aqui algumas pessoas aqui que eu estou vendo que estão na live aí, né? Quero mandar um abraço aí para o Neibro, filho do Amadinho, tradicional ali no bairro Distrito do Olegário, né? Mercadinho do Neibro, empreendedor também. Tá aqui, ô Neibro. Vem para o curso de Direito, meu irmão. Você não fez inscrição por quê? Vamos participar com a gente aqui. Estamos esperando aqui a sua inscrição. Quero mandar também, doutor, um abraço para a nutricionista Mônica Vieira. A Mônica, que é, sem dúvida, a principal nutricionista aqui do nosso eixo sul-mineiro. Coincidentemente, minha namorada, meu amor, um beijo carinhoso, te amo muito. Obrigado pela sua presença aqui. E os demais parceiros que estão participando aí, que aderiram à nossa live, né, ao nosso encontro de hoje. Obrigado, professor, pela parte. Que isso. Fabrício, meu nobre amigo flamenguista que vem hoje numa sexta-feira, espero que não seja para falar de futebol, né? Porque o meu time não está lá. Essas coisas, nosso, né? Não está lá essas coisas, mas vamos falar do que interessa, vamos falar de TechPix. Por favor, Fabrício. Boa noite, professor. Boa Boa noite. noite, Anderson. Boa noite. É até engraçado, né? A gente tá de férias, tudo, mas na hora que viu o carreira de sucesso, falar, filho, eu vou sexta-feira, não tem problema nenhum. Vamos ficar aqui. Ô Anderson, é engraçado, só comentando uma coisa que eu vi lá, acho que no primeiro dia de aula, o professor Regis falou, agora vamos aos alunos e, né, todo mundo fala da sua atividade, o que foi. Não é brincadeira, não. Não é assim puxar saco, não, viu, Anderson? Mas quando você falou, começou a falar, eu falei, cara, você tem certeza que esse aí não é professor, não? Porque a oratória foi perfeita, até o Regis, eu acho que o professor Regis falou naquele dia. Falou, a sua oratória você já começou bem. Então, o dia que tiver um curso de oratória, se tiver esse sorteio aí, bom, vamos ver se eu ganho, né? Eu não estou ganhando muita coisa, não, mas quem sabe. Mas, Anderson, parabéns. E Obrigado. continue, a gente sabe do trabalho, principalmente consultoria, e para mim aqui como, né, como proprietário de farmácia, essa palestra foi até boa, deu muitas dicas, e a gente quer seguir. Professor Rez, na hora que o Gustavo sair, se quiser, tem que provocar para aceitar aí alguma coisa? É assim que funciona? Por questão disso, eu já provoco, amanhã mesmo já estou mandando no WhatsApp, já estou... Sem time, agora não vou provocar de time, não. Mas parabéns, foi excelente a carreira de sucesso. Obrigado, querido, obrigado. É pensado em vocês, né? A gente tenta trazer aqui justamente pessoas que possam agregar, né? Com todo esse desenvolvimento de vocês. Tenho certeza que, como o Anderson disse, muitos de vocês têm muito a agregar também para nós nessas carreiras de sucesso. Acredito sim, Anderson, que nós podemos fazer, né, para o próximo semestre algo voltado também para os nossos alunos, né, para que eles possam compartilhar um pouco das suas vivências, experiências, e isso também vai fazer com que todos possam, né, crescer um pouco mais em relação ao curso. Mais alguém? Mais alguma provocação hoje? Mais algum comentário que queiram fazer? Tudo tranquilo? Bom, vamos à parte boa, então, da noite, né? Se nós vislumbrarmos aqui o que nós temos de sorteios proporcionados pelo Márcio, mais agora esses 2 sorteios do Anderson, nós temos 8 pessoas que serão contempladas
Se hoje o Fabrício não ganhar, é muito azar, cara. Vou falar uma coisa para você, larga a mão. Não preenche mais o nome, não Alguma coisa vai participa mais. vingar, né? Laís, você nos ouve, querida? Sim, professor. Por favor, então, faça o sorteio para a gente. Quero concorrer também, Laís. Pelo amor de Deus, hein? Me coloca aí. Puta merda, esse 01 é sortudo até uma hora, hein? Senhor Arão, o senhor está nos ouvindo? 01. Ô, professor, tô ouvindo sim. O senhor acaba de ganhar 50% da sua próxima mensalidade, senhor Arão. É isso aí, hein, 01? Ah, obrigado, professor. Agradeço. Parabéns, viu? Bom, Laís, vamos agora na sequência. Ó, 13, 12, 7, 10 e 15 são aqueles que nós vamos falar, então. Tem que ter um convidado externo, né? Segundo as regras que o Márcio colocou aqui, para poder ganhar os R$ 100. Isso. Então vamos lá. 13. Érica, você convidou alguém, Érica? Você nos ouve? Boa noite, professor. Boa noite. Convidei minha irmã, mas eu acho que ela não entrou, não. Não? Não. Eu tô aqui. Tá aí, Aí, ó. Meus parabéns, então. Você acaba de ganhar R$ 100 na sua próxima mensalidade. Obrigada. De nada. 12. Nossa! Cadê seu convidado externo, senhor Fabrício? Ué, professor, eu coloquei no Face, coloquei no Instagram. Quem foi? Eu agora não sei. Nem eu tô em casa, tô na casa da minha mãe, imagina. Vou ligar para minha mulher entrar, então. Ganhou, hein, professor? Ah, meu Ganhou. Deus do céu, viu? Eu vou falar uma coisa para você. Próximo no sorteio, Laís. Alessandra. Alessandra, você nos ouve? Alessandra? Engraçado que o seu áudio está aberto, mas eu não estou conseguindo te ouvir, Alessandra. Tem convidado externo seu? Qualquer coisa você nos manda mensagem aqui, porque eu não estou conseguindo te ouvir. Mas eu vi que você está aqui. Eu vi que você tentou abrir o áudio. Depois você só nos manda se tem algum convidado externo seu aqui. Seu esposo. Muito bom. Então o próximo é o 10, Laís.
E cadê seu convidado externo, dona Gilmara Valéria? E ela mandou mensagem aqui para mim no privado, viu, Anderson? Que eu tenho que tratar como cliente também. Vou falar uma coisa para Tá você. vendo? Tá vendo? Ah, meu Deus do céu. Cadê o convidado externo, dona Gilmara Valéria Gonçalves? Pode ir para o próximo, Laís. Christian, eu acho que ele não está. Ele não está aqui. Solange, você nos ouve? Ela está na sala. Solange. Deixa eu ver aqui. Sim, e o esposo dela. Ok, Solange, tudo ok. Quem que é o próximo? O Christian entrou? Christian, você nos ouve? O Christian está com o áudio fechado, mas ele foi um dos sorteados, né? Então tá. Agora nós temos quem que é o próximo, os dois últimos números, que agora são do Anderson. É o livro e o curso. 14 e o 18, tá. Quem que é o 14? 14, então, seria Solange. Solange, você ganhou o livro, então, do Anderson, tá bom? Tô vendo que você está aqui na sala com a gente. Pois tem dedicatória, hein, meu querido? Sim. E 18, quem é o 18? Acho que vai ter que sortear novamente porque veio o mesmo nome. Pode fazer um novo sorteio. Primeiro número que tiver aí. Número 3. Esse não foi sorteado ainda. Elaine Aguiar, você nos ouve? Oi, professor. Muito bem, Elaine. Você acaba de ganhar um curso do Anderson, né? Sobre Ai, oratória. amei! Muito obrigada. Que legal. Obrigado Lutei a muito você. para assistir essa palestra, eu estou na estrada. Eu vi aí. Parabéns pelo seu esforço de estar conosco. Que bom que eu ganhei esse curso, vou adorar. Obrigada. De nada. Meu querido amigo, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço muito a todos vocês que estiveram conosco até essa hora, numa sexta-feira, vocês de férias, mas estão aqui conosco. Aproveitem, né? Não deixem de aproveitar a oportunidade que o Márcio trouxe para vocês, de indicação de outros colegas, para que vocês possam ganhar mensalidades com isso, né? Isso vocês fazem com que o nosso curso cresça e com isso fortalece também para vocês, para que nós possamos contratar profissionais, continuar contratando profissionais gabaritados para o nosso curso. Então, precisamos da ajuda de vocês para a divulgação. Então, peço a gentileza que utilizem as suas redes sociais para divulgarem, né, essa condição comercial agora especialíssima para quem vem de outra instituição ou para quem já tem uma graduação. Peço então a vocês para que postem em suas redes sociais esse flyer digital que foi enviado para vocês, para que a gente possa fortalecer então o nosso curso. E claro, vocês também vão ganhar, porque o aluno se matriculando com a indicação de vocês, vocês ganharão então a mensalidade e o indicado também ganha, tá bom? Então, queria agradecer mais uma vez a participação de todos, agradecer aí em nome do Márcio, José Márcio, a disponibilidade do Anderson. É sempre muito bom poder contar com profissionais como você, né, falando aqui para os nossos alunos, falando com seus colegas de turma. É uma alegria imensa tê-lo na nossa primeira turma do curso de Direito da Unopar. Um novo curso,
um novo conceito. Muito obrigado, meu querido. Bom final de semana para todos vocês. E me esperem, semana que vem, muito provavelmente, teremos mais. Um grande abraço para todos vocês. Forte abraço. Boa noite, um abraço.